Hoje nós vamos falar do pecado de Caim, como está lá em Gênesis capítulo 4, do versos 3 ao 16. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta, todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Caiu o semblante, como diz a versão corrigida. Eu estou lendo aqui a King James. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso e por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita e jaz à porta e deseja destruir-te, cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve. Da terra, o sangue do teu irmão clama a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da tua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. Apelou Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas desta terra, e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Contudo, o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Lembra, Éden é o jardim de comunhão com o Senhor. Agora Caim vai para o leste do Éden, vai para Nod, uma outra terra. Ele se torna um fugitivo errante. Lembra que Adão, quando pecou, ele fugiu da presença do Senhor. Porque o Senhor é luz, e quando você peca, você cai nas trevas. E as trevas odeiam a luz, ela foge da luz. Então Caim foi expulso do Éden, para longe do Éden. Ele foi agora ao leste. É um fugitivo errante. Agora vamos entender melhor hoje o que significa o pecado de Caim. Eu preciso entender isto. Vamos para a primeira carta de João. Antes vamos para Mateus. Mateus capítulo 5, já que eu estou no meio do caminho aqui, a partir do verso 20. Porque vos digo que se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito ao juízo. Veja, se irar contra seu irmão já estará sujeito ao juízo. Que se irar contra seu irmão estará sujeito ao juízo. Também qualquer que disser a teu irmão raca, que quer dizer louco, será levado ao tribunal, e qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Veja o que o Senhor está falando. Aos antigos foi dito que se aquele que matar é que será réu de juízo. Mas o Senhor está dizendo: aquele que irar contra o seu irmão. Lembra que está escrito: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira, que a sua ira dura só um momento, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Irai-vos, mas não pequeis. Porque a ira mata a pessoa. Então não devemos nos irar contra ninguém. Se nós irar, que seja só um momento e nós não abrimos a nossa boca.
levemos ao Senhor, porque a ira do homem não procede à justiça de Deus. Amém? Para entender melhor o que aconteceu com Caim, vamos lá para a primeira carta de João, no capítulo 3, do verso 11 a 15. 1 João 3, 11 a 15. Ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E porque o matou, porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Veja bem, obras más a de Caim e de Abel eram justas, é diferente de boas. Quando eu for falar de Abel, eu vou falar sobre isto. Continuando. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Vê, quem não ama é um assassino. Ele não tem a vida eterna. Continuando. No Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus está falando a Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino dos céus e tudo mais. Aí, veja o que ele vai falar a partir do verso 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Agora preste bastante atenção a partir do verso 19. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. As trevas é o engano, as trevas é a morte. A luz é a verdade, a luz é a vida e vida eterna. Voltando. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, engano, do que a luz, verdade. Porque as suas obras eram más. Lembra? As obras de Caim eram más. Quem está nas trevas pratica obras más. Verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Lembra? Caim se tornou um fugitivo errante. Adão, depois que pecou, fugiu da presença de Deus. Por isso não pode mais ficar na presença de Deus. Então, verso 20, voltando. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Ele não quer que as suas obras más sejam expostas. Verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Obras de justiça são aquelas que são realizadas em Deus. Amém? Para entender melhor a respeito do pecado de Caim, eu vou contar algo que aconteceu há muitos anos atrás, ainda no século passado. O Senhor me deu uma revelação. E a revelação que o Senhor me deu era contrária às doutrinas da denominação que eu estava. Então, já contei a história aqui na outra vez, né? Eu contei isso a um irmão, o irmão creu, mas ele foi contar a outro irmão. Esse irmão era legalista e, como está escrito lá em Mateus 10, um irmão entregará o outro irmão à morte. E aquele rapaz foi e me entregou ao pastor principal da denominação. Ele era legalista também, e o legalista, ele acha que ele está certo, é um enganado. E ele se torna insensato no engano dele, e ele não vê que ele trabalha contra a palavra de Deus. O juiz, ele devia analisar muito bem a causa. Ele só devia aceitar por 2 ou 3 testemunhas, não por uma.
E a testemunha tinha que estar presente, e ela não estava. E não foi permitido que eu falasse e explicasse o que Deus me revelou. Eu fui condenado sumariamente. E num culto de domingo de manhã, eu olhei o pastor no púlpito e vi que o semblante dele estava caído. Aí eu me lembrei de Caim. Veja, fisicamente você não pode ver isso. Deus me deu uma palavra de conhecimento, e a palavra de conhecimento é uma revelação que o Senhor nos dá, por meio de palavra ou por meio de uma visão. E eu vi que o semblante dele estava caído. E assim que ele pegou o microfone, ele foi falando, e o seu rosto foi se transformando. Ele foi ficando arroxeado, passou para o vermelho, e ele ficou muito irado e começou a falar da minha pessoa. Ele não falou o meu nome, mas ele começou a me caluniar, a me difamar e a me ofender. Eu, como era criança, não tinha ainda amadurecido no amor, me ressenti da ofensa. E por isso eu morri espiritualmente. Hebreus 12:15 fala, né? Que ninguém se prive da graça de Deus. Eu preciso andar na graça e andar no amor, mas eu era ainda criança. Eu era, lógico, adulto fisicamente, mas espiritualmente eu era um bebê ainda, uma criança. E a ofensa me matou. Você vai ver Lucas 17, que é o ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar. É causar escândalo, é causar tropeço. Então, eu morri espiritualmente. Ele me matou com a espada da sua boca. O sangue espiritual é derramado. Entenda. E eu fiquei muitos anos sem, no cativeiro do inimigo por causa disso. Até que o Senhor me lembrou de onde eu caí, eu me arrependi, o Senhor restaurou a minha vida. Então, muito cuidado, porque eu já vi outros líderes com sua boca matar pessoas, ofendendo-as. Temos que tomar muito cuidado com isso. Depois, é lógico, o Senhor, a partir do momento que me revelou de onde eu caí, eu pedi perdão, eu perdoei o meu irmão, e então o Espírito de Deus retornou à minha habitação e retornou ao meu coração, e a comunhão foi restaurada, foi restabelecida. Nós temos que tomar muito cuidado quando perdemos a comunhão. Na época eu estava tão magoado que eu não percebi que eu havia caído em transgressão, que eu tinha perdido a comunhão com o Senhor. Amados, por isso que nós temos que tomar esse cuidado. Este é o pecado de Caim. As suas obras eram más. Por quê? Porque eram feitas na sua força. Veja, ele trouxe os frutos da terra. Por isso Deus não se agradou. Você quer fazer a religião, é isso que quer dizer. Caim, ele queria agradar ao Senhor com a força das suas mãos, do seu braço. Não é assim que acontece. As obras justas são feitas em Deus. Nós vamos falar isso quando formos falar mais a respeito de Abel. Amém? Então, muitos têm feito pessoas tropeçar. Lembra de Mateus 5? Se você disser com tua boca alguma coisa má ao seu irmão, você se torna o quê? Assassino. Então, Jesus continuando a falar em Mateus 5, você vai ver lá que aquele que tiver uma dívida, se você estiver devendo alguma coisa, vai até o seu irmão e acerta. Porque senão, você será entregue aos tormentadores. É a prisão de Satanás. Então devemos tomar muito cuidado com isto. Amém? Na próxima eu falo sobre a justiça de Abel. Até mais.